Então havia um contraste entre aquilo que Paulo estava ensinando e entre aquilo que esses homens estavam ensinando. Esses homens ensinavam que é necessário guardar as obras da lei para que o homem seja justificado. E ao contrário disso, Paulo ensina que não, que o homem somente é justificado pela fé em Cristo Jesus, e que isso se dá gratuitamente, livremente, e que vem da pessoa bendita e gloriosa do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Mas Paulo, irmãos, por conta disso, vai aproveitar e mostrar para nós que nós somos aceitos por Deus e recebemos o perdão de todos os nossos pecados a partir do momento que nós cremos no Evangelho. Mas que a salvação, na verdade, ela não é o destino final. A salvação é o ponto de partida. Ou seja, quando alguém crê na mensagem do Evangelho, nas boas novas de salvação em Cristo Jesus, e se arrepende dos seus pecados, ali a jornada se inicia. É o começo dessa obra graciosa na vida do pecador. E a partir desse momento, então, ele vai entrar num processo de santificação, onde há um expurgo dos nossos pecados, e assim nós somos conformados à vontade de Deus revelada nas Sagradas Escrituras. E isso dura quanto tempo? A vida toda, até que lá, o objetivo final, o nosso destino é a glória e a ressurreição dentre os mortos, quando eu e você, o povo de Deus, seremos glorificados e estaremos para sempre com o Senhor nos ares. Mas Paulo, irmãos, como era um homem muito santo, muito diferenciado, um homem de fato entregue completamente ao Evangelho, com uma vida santa, reta e justa, poderia ser que alguém interpretasse que Paulo achava que ele mesmo já havia obtido esse grau de perfeição total, essa santificação plena do homem. Porque Paulo também já havia dito, ainda aqui no capítulo 3 nós vemos, que Paulo tinha considerado tudo como refúgio a sua vida passada, para agora poder conhecer ao Senhor Jesus, a sublimidade do conhecimento de quem é Cristo. Então Paulo era um homem muito moldado pela palavra. Paulo era um homem muito santo, muito justo, muito reto. E por conta disso, os filipenses, as suas ovelhas, essa amada igreja, poderiam interpretar que Paulo achava que ele mesmo já tinha obtido esse grau de perfeição moral e espiritual. E aí então Paulo faz questão de corrigir essa visão equivocada, dizendo que nem ele mesmo e ninguém ali da cidade de Filipos, e obviamente nenhum de nós aqui, irmãos, atingimos esse grau elevado que é a santificação plena, que é a perfeição de todas as virtudes que Deus implanta em nós mediante a obra poderosa do Espírito Santo no nosso coração. E de fato, irmãos, a obra da graça ela é poderosa, ela é transformadora, e ela age todos os dias em nós. Ainda que nós não entendamos os processos que Deus utiliza, os recursos que Ele dispensa sobre as nossas vidas, Deus está fazendo de mim e de você pessoas mais parecidas com Jesus. Mas é necessário eu e você estarmos conscientes de que esse plano de perfeição em nós ainda está em pleno trabalhar de Deus, e que essa obra consumada só vai acontecer de fato quando nós estivermos com o Senhor para sempre na eternidade. Por enquanto aqui é de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. E por conta disso, Paulo então explica que ele mesmo estava em busca constante dessa perfeição. Veja comigo o versículo 12. Não que eu tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição,
Mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, Paulo está deixando claro: eu ainda não obtive essa perfeição, essa plenitude. Você sabe que as Escrituras nos mostram que Deus tem os seus atributos. Por exemplo, Deus é santo, Deus é bondoso, Deus é misericordioso, e alguns desses atributos Deus comunica com o homem, certo? Então Deus também faz de nós pessoas boas, Deus também faz de nós pessoas misericordiosas, e Deus também nos santifica, nos tornando pessoas cada vez mais santas. Mas há alguns atributos que Deus não comunica ao homem. Por exemplo, somente Deus é eterno, somente Deus é transcendente, somente Deus é Espírito, somente Deus é onisciente, onipresente e onipotente, somente Deus é imutável, não muda. Então esses Ele não comunica conosco, e são esses que faz de Deus diferente de nós, porque Ele é o Criador e nós somos criaturas. Mas esses outros que eu mencionei anteriormente, que Ele comunica conosco, Ele vai dispensando sobre nós, e nós também vamos, à medida que eu e você nos apropriamos da palavra de Deus, das verdades benditas do Senhor, e participamos das disciplinas espirituais, nós vamos nos tornando cada vez mais cheios dessas virtudes. Só que nenhum de nós tem nenhuma dessas virtudes de maneira plena ainda. Nenhum de nós. Por exemplo, todos os pais aqui da igreja amam seus filhos, certo? Eu espero que sim, e creio que sim, e vejo que sim. Só que nenhum pai aqui ama o seu filho na infinidade da perfeição que o amor bíblico é. Ou seja, nós amamos nossos filhos de maneira limitada. Nenhum alcançou ainda o amor pleno, total. Nós amamos uns aos outros aqui, certo? Eu também vejo que sim e espero que sim. Mas ninguém consegue amar de maneira plena como Deus nos ama, apesar de Ele nos chamar a fazer isso e buscar isso dia após dia. Então, o que é a santificação, irmãos? A santificação é o enchimento constante dessas virtudes no nosso coração. É como a Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai crescendo mais e mais até ser dia perfeito. Ou seja, é um encher constante das virtudes, é um esvaziamento da vida pecaminosa e um enchimento da vida santa. É isso que Deus espera de nós, até que todas essas virtudes cheguem na sua plenitude bendita. Só que isso só vai acontecer, como eu já disse, na glória. Então Paulo, irmãos, aqui nesse verso 12, ele deixa claro aos irmãos: eu não recebi ou tenho essa perfeição completa, eu ainda não obtive isso. O que Paulo está dizendo é que ele ainda luta contra o pecado em vida. Paulo nos ensinou, irmãos, que a vida cristã é uma guerra, é uma luta aberta contra o pecado, para nós dissiparmos a treva do nosso coração. Paulo entende que a carne milita contra o espírito e que essa guerra constante está dentro de nós e sempre estará enquanto nós estivermos aqui. É como John Piper já nos ensinou: você não saberá para que serve oração até entender que a vida cristã é uma guerra. E Paulo ensinou que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas e levar o nosso pensamento cativo a Cristo. E é por isso que Paulo ensinou, meus irmãos, que a palavra de Deus deve habitar ricamente em nós. Em nós. E é por isso que o salmista também diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então a pergunta que eu faço, que esse texto empurra para mim e para você é: quanto da obra da graça está acontecendo na sua vida? Quanto você já se esvaziou de si mesmo? E quais são as virtudes que você precisa se apropriar, que a palavra de Deus exige de nós?
É preciso haver essa confrontação diante do espelho, irmãos. É preciso haver arrependimento, autoanálise, autorreflexão, coisa que muitos de nós não fazem mais. Antes de continuar em frente de qualquer jeito, a gente precisa saber quais são os nossos objetivos espirituais. O que está em nós, como a gente participou aqui na liturgia, o que está na nossa mente, o que está no nosso coração, que ainda precisa ser tirado, que ainda precisa ser transformado. Quais são os compartimentos aí do seu coração que você ainda guarda reserva e não deixou o Espírito Divino adentrar com a sua luz? Qual é a área que você fala, aqui Deus não toca, aqui Deus não muda, eu nasci assim, eu vou morrer assim? Não podemos ser assim. Nós não fomos chamados para ser do nosso jeito, nós fomos chamados para ser do jeito que a Bíblia nos ensina, para ser do jeito que Jesus ensinou. Então, irmãos, Paulo tinha essa consciência: eu estou buscando, eu estou lutando, essa perfeição é meu alvo, é meu objetivo, é o meu destino, mas eu preciso chegar mais perto dela, todos os dias, de maneira que ontem eu era mais pecador do que eu sou hoje, de maneira que a cada passo que eu dou é um passo em direção à cruz, é um passo em direção à conformidade com o Evangelho e com a pessoa bendita do nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. Então Paulo diz: eu ainda não obtive. Olha o que ele continua dizendo aí: mas eu prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Olha esse jogo de palavras. Eu prossigo para conquistar aquilo que na verdade eu já fui conquistado para conquistar. Quem entendeu aqui? É difícil, né, irmãos? Vamos tentar dissipar as trevas da nossa mente para compreender o que Paulo está dizendo, irmãos. Paulo está dizendo o seguinte: eu já fui conquistado. A primeira parte que ele fala, certo? Eu já fui obtido, eu já fui comprado, eu já fui domado. É isso que ele está dizendo. Quando aconteceu isso na vida de Paulo? Quando a Bíblia ainda o chama de Saulo, lá em Atos capítulo 9. E o Senhor Jesus ressurreto aparece para ele no caminho de Damasco. Ali o perseguidor da igreja passa a ser perseguido. E é interessante, irmãos, que a palavra que ele usa aqui, que eu prossigo para conquistar, é justamente a palavra perseguir. Ou seja, ele perseguia a igreja, mas agora, além de ser perseguido pelos inimigos da cruz, ele persegue um outro alvo, que é o quê? Se parecer cada dia mais com Jesus. Então, ele diz aqui: eu fui obtido. E é um relato, um dos mais belos da palavra de Deus, irmãos. Quando Saulo, aquele touro indomável, é ali conquistado por Jesus e cai diante dele, e se ouvem as palavras: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é recalcitrar contra os aguilhões. O que Jesus estava fazendo ali, irmãos, é conquistar o coração de Saulo e transformar ele num vaso de bênçãos, irmãos. Todo cristão foi domado em algum momento, irmãos. Se você foi alcançado pela graça de Deus, foi porque Ele te domou, Ele te conquistou, Ele te dominou e te colocou de joelhos diante dEle, para que agora você pudesse fazer a sua vontade. Então ele diz aí: eu fui conquistado para agora ir em direção a essa conquista. Desde lá de Atos capítulo 9, desde aquele momento do caminho de Damasco, onde aquela luz da glória de Cristo brilhou diante de mim, eu passei a mudar a minha perspectiva de vida. Eu fui convertido, eu fui transformado, eu fui feito um vaso novo nas mãos do Senhor. E agora, todos os meus objetivos de vida mudaram completamente. As coisas velhas ficam para trás, eis que tudo se faz novo. Então, irmãos, veja: mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado para Cristo Jesus. Com o mesmo zelo que Saulo perseguia a igreja, agora o apóstolo Paulo, esse homem redimido pela graça, persegue a santidade, a vivificação das virtudes cristãs, uma nova vida em Cristo Jesus.
Paulo, irmãos, ainda quando ele era Saulo, em qualquer momento da sua história, e a sua biografia é muito clara e muito bela nas Escrituras, Paulo sempre foi um homem perseguidor. Só que antes ele estava perseguindo o alvo errado. Foi pregado aqui semana passada. Ele perseguiu os cristãos achando que está agradando a Deus. Ele achava que era zeloso, irmãos, que estava fazendo a obra de Deus, porque ele não entendia que Jesus de Nazaré é o Messias prometido. Então ele estava com um zelo, sempre teve. Talvez isso é uma boa parte do problema da igreja, a falta de zelo, a falta de perseguir algo. Agora, tem que ter o alvo correto. Então Paulo estava sendo um perseguidor, mas ele estava sendo obstinado, batendo na porta errada. Mas aí Jesus pega ele, transforma ele e dá um giro 180 graus para mandar ele para outra direção. Ele fica cego, ele é batizado, volta à vista de Saulo, agora ele é Paulo, e começa a pregar nas sinagogas, dizendo que Jesus de Nazaré é o Senhor, é o Messias, confundindo assim os judeus. Que biografia maravilhosa! Será que não é a nossa biografia também, irmãos? É isso que é a conversão, irmãos. É um giro 180 graus. É o que a Bíblia chama de novo nascimento, de metanoia, arrependimento. O problema é que tem gente que gira 360, né? Dá o giro, mas cai no mesmo lugar. É 180. É uma conversão. É estar indo na estrada para uma direção e voltar para outra direção. Então aqui eu trago uma lição, esse texto para nós. Que o que mais importa na vida cristã não é a velocidade que você está correndo, mas é assim a direção que você está indo. C.S. Lewis, ele diz: se você está no caminho errado, voltar significa progresso. Não adianta você correr se você está indo para o lugar errado. O mais importante é constância e uma longa obediência na mesma direção, e na direção certa, a direção da glória, a direção de Cristo Jesus, o nosso Salvador. O que essa parte já nos ensina, meus irmãos, é a doutrina do chamado eficaz e da graça irresistível. Está muito claro aqui. Paulo foi conquistado, não foi ele que conquistou a graça. Paulo foi conquistado por Cristo Jesus, e é isso que nós chamamos da doutrina do chamado eficaz, que significa o seguinte: quando Deus quer chamar alguém, Ele vai chamar, e nada, nem no céu, nem no inferno, nem em nenhum lugar, e nem ninguém pode parar os desígnios e os propósitos do Senhor. Quando a mão dele quer alcançar o coração de alguém, ele alcança, irmãos. Ele é poderoso, ele faz. Então esse é um chamado eficaz, porque a gente prega para todos, sem distinção. A gente semeia a boa palavra, a boa semente. Esse é um chamado geral, mas somente aqueles que Jesus tem interesse em chamar para si, esses vão ser chamados de forma eficaz. E é uma graça irresistível. Por quê? Porque não dá para resistir. É por isso que Paulo fala, por isso que Jesus fala para Paulo: duro é recalcitrar contra os aguilhões. Ele está dizendo: Paulo, você é um touro selvagem, mas não adianta não, eu vou domar você, eu vou ganhar você, porque eu te amo, porque importa que você sofra pelo meu nome e cumpra o propósito que eu tenho para você. Foi Jesus que ensinou: não foram vocês que me escolheram, mas antes eu escolhi a vós. Vocês só me amam porque antes eu vos amei. Glória a Deus por isso, irmão. Se você está aqui nessa noite, se você tem interesse pelo Evangelho, se você ama a palavra de Deus, se você ama o corpo de Cristo, se algo aconteceu em algum momento na sua vida, saiba que é porque Deus quis assim, é porque você é um vaso eleito nas mãos do Senhor. É porque Ele olhou lá do céu e falou: esse é meu, eu vou chamar, eu vou conquistar, eu vou domar. E ainda que ele queira resistir, pode ser que eu permita que ele resista por um tempo, mas saiba que a força maior sempre é a de Deus. Como Jacó quis lutar com Deus, mas quem vence é sempre o Senhor. Quem nos fere, nos coloca no chão de joelhos, é o Senhor. E Ele faz isso porque Ele nos ama,
Porque essa é a maneira correta de viver segundo a palavra de Deus, é viver de acordo com o Evangelho. Se você crê em Jesus, é porque Ele te vivificou, é porque Ele te restaurou, é porque Ele te converteu, é porque Ele te regenerou, é porque Ele está santificando a sua vida até que você complete a sua carreira. Louvado seja o Senhor Jesus. Essa é a obra da graça. Paulo vai repetir novamente, versículo 13, irmãos. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Fala novamente, eu não alcancei não. Eu estou na luta, eu estou na busca. Mas o que eu faço? Ele diz, uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A primeira coisa é que ele usa a palavra irmãos. Quando Paulo está falando uma doutrina, está trazendo o ensinamento da igreja, ele fala assim, irmãos. Ele está se aproximando dos seus leitores, dos seus ouvintes. Então, irmãos, vou falar novamente, eu não alcancei não. Eu estou buscando, eu tenho um propósito. Ainda há muito para ser trabalhado dentro de mim. Eu mencionei aqui alguns cultos atrás, em outra pregação, sobre o Dr. Russell Shedd, e o testemunho que a filha dele dá, quando fala que nunca viu o pai dela pecar. Ela fala, nunca vi meu pai pecar. Eu só sei que ele é pecador, porque a Bíblia diz que ele é pecador. Então, até o Russell Shedd tem, da filha dele, esse testemunho. Um grande pregador, um grande pastor, um homem santo. Mas com certeza, Russell Shedd, e ele mesmo reconhecia isso, tinha muita coisa para ser trabalhada no coração dele. Irmãos, quando a gente se converte, a gente fala assim, eu vou parar de mentir, parar de me embriagar, vou parar de andar 200 por hora no trânsito, e acha que é só isso. Isso é fácil, irmãos. Tem coisas aqui dentro de nós que dá muito mais trabalho do que parar de mentir, do que parar de se embriagar. O que Deus está fazendo conosco, irmãos, nessa obra de santificação, é esmagando o nosso ego, nosso eu. E esse é o último a ser vencido. É o grande gigante da nossa alma, irmãos. É aquele que nos impede de renunciar às coisas para viver segundo a vontade de Deus. Abrir mão das nossas preferências pessoais para fazer aquilo que Deus quer fazer de nós. Então, nós somos chamados a nos desprendermos de nós mesmos e assim Deus fazer de nós o que Ele quer. A gente canta isso sempre aqui, mas viver é um pouco mais difícil. Mas é possível, irmãos, pelo poder do Espírito Santo em nós. Então Paulo diz, uma coisa só eu faço. Olha que interessante, ele fala, eu só faço uma coisa. Não fala assim, eu faço um monte de coisa. O que ele está falando assim? Todas as minhas energias são canalizadas nesse propósito. E qual que é esse propósito? Primeiro, esquecer das coisas que para trás ficam. Olha que interessante. Paulo não tinha amnésia. E Paulo não está ensinando aqui sobre não lembrar do passado. Até porque ele mesmo já disse, eu era perseguidor da igreja. Ele conhece bem o passado dele e as coisas que ele fez e viveu. Mas ele fala, para você avançar na vida cristã, presta atenção, é necessário você esquecer das coisas que ficam para trás. É necessário você abandonar, de certa forma, o passado. Então não é amnésia, mas é não permitir que a lembrança do passado impeça o seu avanço espiritual. É não permitir que o passado prenda você na culpa, no remorso, na incredulidade e, por fim, na derrota e no desânimo. Porque o passado é um gigante que assola muita gente ainda, sabia? O passado vira e mexe, quer bater na nossa porta. E tem pessoas que são boas de fazer isso. Eu sei o que você fez no verão passado. Tem pessoas que são boas de lembrar o nosso passado e jogar na nossa cara. Não é verdade? Quantas brigas entre marido e mulher que se cava um negócio que estava enterrado lá desde 1000 e bolinha. Mas você está falando disso.
Há muitas pessoas, irmãos, que não avançam, não progridem na vida cristã porque estão presas aos acontecimentos do passado. Foi um líder da igreja que te magoou? Foi uma pessoa que te traiu? Foi alguém que falou uma palavra que você não gostou? Foi um acontecimento lá atrás que até hoje ronda o seu coração e trava a sua vida espiritual. Há pessoas que não conseguem se santificar hoje porque erraram no passado e não conseguem se livrar da culpa desse erro. Ficam mastigando, ficam ruminando, ficam martelando na sua própria consciência as culpas do passado. E não conseguem ir adiante. Ficam remoendo. Às vezes até Deus já perdoou aquele pecado e a pessoa não consegue se auto-perdoar. Meu irmão, irmã, deixa as coisas do passado lá no passado. Não precisa bater a cabeça, não precisa ter amnésia. Precisa ir para a cruz de Cristo, aonde todos os nossos pecados foram perdoados, aonde a nossa culpa se esvai, aonde uma nova vida é ofertada a nós. Há pessoas que não conseguem se santificar hoje porque alguém errou com elas lá no passado, coisas de décadas atrás, e às vezes coisas da semana passada, mas agora estão presas nisso e não conseguem dar um passo à frente sequer. Alguém já disse que a depressão é excesso de passado, que o estresse é excesso de presente e que a ansiedade é o excesso de futuro. E não é à toa, meus irmãos, que Jesus fala para nós: basta cada dia o seu mal. Jesus nos ensina a viver um dia de cada vez. Assim como o maná era oferecido lá no deserto para o povo de Deus, cada dia tem a sua porção e os seus próprios desafios. Não adianta eu querer mudar o passado, não adianta eu querer me preocupar com o futuro. Eu tenho que olhar para o meu dia de agora e fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus. Não é à toa que o para-brisa do seu carro é maior do que os retrovisores, porque você foi chamado para ir para frente, não para trás. Se você dirigir olhando o retrovisor, você vai bater o carro. E tem muitas pessoas que não conseguem direcionar a sua vida porque ainda estão lá atrás. Paulo está nos ensinando: uma coisa eu só faço, eu deixo as coisas lá de trás para trás, eu esqueço as coisas de trás, e agora o que eu faço? Eu avanço para as que diante de mim estão. Paulo está nos ensinando, irmãos, que a fé é dinâmica, que a fé é operosa, que a fé trabalha, e que a vida cristã é um constante avanço. Por isso, se você está parado, se você está estagnado, sem sair do lugar, você tem que ficar alerta. Se você não consegue ir adiante, você precisa então colocar a sua vida no eixo e acertar os pontos que são necessários. E só você pode fazer isso. Seu cônjuge não pode fazer isso, seus pais não podem fazer isso, seus filhos não podem fazer isso. Só você diante de Deus. Só você. Cada um dará conta de si mesmo. Nós ensinamos, nós aconselhamos, a palavra de Deus é exposta. Agora cabe a cada um de nós colocar em prática e aplicá-la ao nosso próprio coração. Por isso, irmãos, você que já é crente faz tempo, você precisa olhar a sua vida. Tem gente que está há décadas na igreja e continua sendo a mesma pessoa de lá atrás. Quer dizer o quê? Não está tendo avanço, não está tendo mudança. Então a análise que você tem que fazer, a autoanálise, e não a análise do irmãozinho, é: como eu era lá atrás? O que mudou até aqui? E o que ainda precisa ser mudado? Eu prossigo para as que estão diante de mim. Quais são essas coisas que estão diante de Paulo, irmãos? Quais são as virtudes que ele está dizendo aqui? É uma vida cristã frutífera. Jesus nos ensinou que se nós permanecêssemos nele, nós daríamos muito fruto, em abundância, para a glória de Deus. Então é preciso crescimento espiritual, deixar as coisas de menino para trás. Será que há muitos velhos que na verdade são adolescentes espiritualmente falando? Na verdade, na nossa sociedade, nós já temos a síndrome do Peter Pan em pleno avanço. Adultos que são crianças.
que não conseguem viver a vida adulta como ela exige, maturidade. E no reino de Deus, na vida espiritual, nós chegamos no evangelho como meninos, mas as coisas de meninos devem ficar depois para trás. Os fundamentos permanecem, mas precisa construir sobre esses fundamentos, precisa ir adiante nessa santificação. Então vamos lá, irmãos. Se você é jovem, presta atenção os jovens aqui. Se você é jovem, você tem muito mais futuro do que passado, teoricamente falando. Tem muito mais coisa pela frente do que já passou. Se você está na meia idade, tipo eu assim, você está na metade do caminho da jornada, certo? O mesmo tanto que você tem de passado, você tem de futuro aí praticamente, certo? Então você já tem metade da vida da sua experiência para você aprender, para você ver agora para onde você vai, daqui até o final. E se você já é uma pessoa da terceira idade, quero dizer para você que se você estiver em Cristo, não sei se você tem 10, 15, 20 anos, é pouco, né? Passa tão rápido. Mas você não deve olhar, eu só tenho esse tempo. Você deve, na verdade, pensar que você já está cruzando a linha de chegada e você vai cruzar de forma triunfal em Cristo Jesus. Porque em Cristo Jesus, quando nós estivermos no fim e rasgarmos a faixa de chegada, então nós vamos adentrar nos portões celestiais, no paraíso de Deus. Em todos esses três casos, quer você seja jovem, da meia idade ou da terceira idade, em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Depois, versículo 14, ele diz: eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O autor William Hendricks diz algo importante aqui. Ele diz o seguinte: quando é chamado de alvo, essa perfeição é vista como o objetivo do esforço humano. A gente tem que trabalhar pela nossa própria santificação. Paulo já havia ensinado com temor e tremor. Mas ele também já tinha dito: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Mas ele diz aqui também, o autor, quando é chamado de prêmio, é vista como um presente da graça soberana de Deus. Olha como a responsabilidade humana e a soberania do Senhor estão unidas num processo de santificação da nossa vida. Você e eu prosseguimos para o alvo, trabalhamos, é o que Jesus ensinou: porfiai-vos para entrar na porta estreita. Trabalhem para isso, foquem nisso, se dediquem nisso. Lancem mão das disciplinas espirituais e vivam a vida cristã com esforço, com entrega, com renúncia. Mas saibam que no fim das contas é Deus quem está fazendo isso acontecer. Aí ele chama o prêmio aí de soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aqui ele está falando daquelas coisas escatológicas, irmãos, aquelas coisas do futuro, aquelas coisas que nós anelamos quando nós estivermos na eternidade com Cristo Jesus, a vida eterna que o Senhor preparou para nós. Mas nós já temos amostras disso aqui e agora. O reino de Deus não está lá, o reino de Deus está também entre nós, está aqui nesse lugar, está aqui em meio ao seu povo. O reino se faz presente, o reino de paz, de justiça e de alegria. E o nosso alvo final é chegarmos na glória. Faz algumas exortações, do verso 15 ao 16. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse mesmo sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Olha o que ele fala aí, parece até um pouco contraditório, porque ele diz: pois todos nós que somos perfeitos. Ele já havia dito que ele não tinha obtido a perfeição. Então alguns autores vão falar assim: Paulo está falando na verdade aqui sobre outro tipo de perfeição, que é aquilo que a Bíblia ensina sobre integridade, certo? É você ter toda a sua vida no eixo da palavra de Deus, a totalidade do seu ser. Outros autores vão dizer o seguinte: não, Paulo está aqui sendo sarcástico. E eu prefiro essa segunda opção. Por quê? Ele fala usando a linguagem dos demais. Todos vocês então que se acham perfeitos, que acham que eu sou perfeito, e também
que se acham perfeitos tenham esse mesmo sentimento. Qual o sentimento? Daquilo que eu falei agora. Que nenhum de nós, na verdade, alcançou essa bendita perfeição. E daí Paulo fala o seguinte: mas se alguém pensa diferente, de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Olha que interessante, irmãos, esse final do verso 15. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo assim, ó: eu ensinei vocês, eu falei para vocês, está escrito assim. Agora, se vocês não querem pensar assim, em última análise, quem vai revelar isso a vocês é o Senhor. E aqui é um bom entendimento para mim e para vocês sobre o seguinte: tem pessoas que não adianta você ensinar. Tem pessoas que já estão cauterizadas em alguns pensamentos. E às vezes o pastor fala, o presbítero fala, o amigo fala, a mãe fala, e não adianta. Aí você mostra na Bíblia, está aqui, mas é assim. A pessoa já está enraizado nela aquilo ali. Paulo fala, tem um limite aqui. Se vocês pensam de outra maneira, então deixa a conta com Deus, que Ele vai esclarecer a vocês. A pergunta é, como? De diversas maneiras. Ele pode ensinar. Deus é soberano, Deus é poderoso, pode usar pessoas, pode usar circunstâncias, mas eu creio que aqui ele está falando sobre a utilização da persuasão do Espírito Santo dentro do coração da pessoa. Há obras que as pessoas precisam ter na sua própria vida, há reformas espirituais que você precisa passar. Não adianta eu falar, não adianta seu amigo falar. Quem vai te convencer é o Espírito Santo. Ele que persuade. Ele é a luz que entra nesses buracos escondidos da nossa alma, que traz esse esclarecimento devido. Então a exortação para mim e para você é: deixemos a santificação também, principalmente, na mão de Deus, porque é Ele que faz essa santificação, em última análise, acontecer. Então depois ele vai dizer no versículo 16: todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Aqui a gente aprende o seguinte, irmãos: que cada um alcançou um nível da maturidade cristã, por vários motivos. Primeiro, nem todo mundo aqui se converteu no mesmo dia, certo? Há pessoas que têm 1 ano de caminhada, há pessoas que têm meses, há pessoas que têm décadas já. Então cada um foi trabalhado por um tempo diferente em relação à obra de santificação. Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa é porque cada um tem a sua própria busca, certo? Tem pessoas que têm uma avidez, um zelo, querem conhecer a Bíblia, que não precisa ninguém ficar pegando no pé, está entendendo? Não precisa ficar exortando, ela tem sede, ela tem fome, ela quer conhecer, ela quer se santificar, ela pergunta o que não entende, ela ora, ela busca ao Senhor, ela jejua, ela participa. Isso é normal na igreja. Não deveria, mas acontece. Tem pessoas que vêm quase empurradas. E tem pessoas que estão andando sozinhas, estão voando. É assim que é. Vai de você. E de como você quer viver a vida cristã. E também tem a diferença de pessoa para pessoa, personalidade. Nem todo mundo é igual, certo? Cada um tem a sua própria característica. Samuel às vezes fala, quando eu vou falar alguma coisa para ele, ele fala, né, repete as coisas que a Val fala para ele. Fala, papai, cada um tem a sua individualidade. E cada um tem mesmo. Cada um tem a sua individualidade, mas o Espírito Santo sabe a maneira de tratar com cada um. Ele sabe exatamente o que você precisa. Ele sabe. Ele sabe o que você pensa. Ele sabe os seus anelos. Sabe suas inclinações. Ele sabe o que Ele quer mudar. Ele sabe como Ele vai fazer isso. Porque Ele é poderoso para transformar. Esse verso 16, irmãos, ele também é um alerta para nós o seguinte: o imperativo aqui é: andemos de acordo com o que você recebeu. Ou seja, aquilo que Deus já te deu de conhecimento bíblico, Deus vai te cobrar em relação a isso. Certo? Bendito era o tempo da ignorância, mas agora nós já fomos ensinados por Deus. Ninguém pode chegar lá aqui e falar: eu não entendi. Não, você já recebeu uma porção da herança, da graça, do conhecimento bíblico, do Evangelho.
Então o que Paulo está cobrando aqui é: não andem de forma incoerente com aquilo que vocês já receberam. É o tipo de pessoa que a gente fala assim, é um desperdício. Já falou assim de algum cristão? É um desperdício. Esse irmão, ele sabe, ele tem uma inclinação boa, tem um conhecimento bíblico, mas ele desperdiça isso. Deus vai cobrar. Deus vai cobrar, irmãos, de acordo com aquilo que foi dado. Por isso nós pregamos para dar algo a vocês, para ensinar algo da palavra de Deus. Então, a função nossa em relação aos ensinos das Escrituras é andar de acordo com aquilo que a gente está recebendo, porque nós seremos julgados justamente por isso, por aquilo que nós recebemos. Então esse é o alerta final de Paulo, que quanto mais é dado, mais é cobrado. Então eu termino dizendo, irmãos, nosso objetivo final é a santificação plena. É o gozo eterno que teremos um dia com o Senhor, depois da nossa morte e depois de ressuscitarmos juntamente com Cristo Jesus e termos os nossos corpos glorificados. A promessa que a Bíblia dá para nós em Romanos 8, versículo 29 é: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. O nosso objetivo, irmãos, é Cristo Jesus. Ele é o homem perfeito. Lembra que eu falei das nossas virtudes limitadas? Nosso amor que vai até certo ponto, a nossa santidade que chega até certo nível. Se você olhar para o Senhor Jesus, o Filho de Deus encarnado, nele você vê a glória de Deus. Ele é a revelação do Deus vivo, e ele tem em si mesmo a plenitude de todas as virtudes. E mesmo ele tendo tudo isso, ele foi para a cruz. A Bíblia diz: aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós. Aquele que era bendito eternamente se fez maldito na cruz por mim e por você. Mediante a esse conhecimento, santifiquemos nossa vida e andemos de acordo com aquilo que Deus tem nos dado, a sua palavra, de forma abundante, dia após dia, que está diante de nós.